Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde e cada um tem uma área daquilo que gosta. A gente, como nutricionista, a gente tem paixão pelos alimentos. O médico acredita em medicamento, nutricionista acredita em alimento, em estilo de vida, porque isso é que pode garantir e proporcionar para a gente realmente um envelhecimento, uma vida com mais qualidade realmente de vida, para que a gente possa viver melhor, né? Então, eu já fui apresentada. E o que é que a gente precisa para ter saúde, para prevenir as doenças? A gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Assim como educação e higiene, cada um tem uma maneira de ver, pode ser que com relação à alimentação, cada pessoa tem uma maneira de entender o que é uma alimentação saudável. Mas nós estudamos e temos ali algumas coordenadas que são importantes para a gente orientar as pessoas como melhor se alimentar. E o que a gente precisa ter nessa alimentação? Como até o doutor falou, mais alimento natural, mais alimento de verdade, porque não existe árvore, né, de refrigerante, né, não existe árvore de bala, não existe árvore disso, né? Então, a gente precisa prezar na nossa rotina diária de alimentos mais saudáveis. E esse prato nosso, ele precisa ter a metade dele. Até um dia, eu tenho uma paciente que já está comigo há bastante tempo, e eu achei engraçado, falei, você sabe como é que precisa estar esse seu prato, assim? Qual é a composição? Não, aí eu desenhei para ela, olha, a metade precisa ser de legumes, de verduras. Porque o que vai garantir as vitaminas e os minerais são os legumes e as verduras, as frutas. Esses alimentos é que vão dar esses nutrientes para a gente. E os outros 50% vai estar ali para a proteína, para o feijão, né? Agora, não necessariamente essa proteína precisa ser uma proteína animal, pode ser vegetal também. Só que, infelizmente, apenas 10% da população ingere a quantidade adequada de alimentos. O ideal é que a gente mantenha na nossa rotina alimentar, em média, 400 gramas de legumes, verduras e frutas. Só que 10% apenas da população está prezando por essa ingesta, né? E o que acontece? Acaba que a pessoa está mantendo na sua rotina alimentar mais alimentos que são até gostosos, claro, a gente até são saborosos, mas são alimentos que são muito calóricos, que são alimentos que fazem mal à nossa saúde. E esses alimentos altamente calóricos, industrializados, eles são ricos em nutrientes artificiais. E a gente ainda fala assim, alimentos artificiais, eles contêm nutrientes que vão atrapalhar o funcionamento dos nossos hormônios. Os nossos hormônios precisam circular naturalmente. Só que esses alimentos, esses nutrientes artificiais, né, os corantes, os aditivos químicos, eles bloqueiam a ação dos nossos hormônios. E o que acontece? Aí a pessoa tem uma resistência à insulina, a pessoa tem uma pressão alta, um mau funcionamento da tireoide. E então, infelizmente, são alimentos que são altamente palatáveis, que são até saborosos, né? Só que, infelizmente, eles fazem mal para a nossa saúde. E o que é que pode causar aí diversas doenças, inclusive o câncer? É o excesso de insulina circulando no corpo. O excesso de insulina desses alimentos que são altamente palatáveis, eles são substâncias pró-câncer, porque elas são substâncias inflamatórias. E isso acaba causando aí a obesidade e as doenças crônicas. E
quando a gente vai comendo alimentos que são gostosos, a gente vai registrando nas nossas memórias esses alimentos. E a dopamina é liberada, né, no nosso corpo. A dopamina é um neurotransmissor que é o hormônio da satisfação. Aí a gente registra isso e aí quando a gente vai comer, a gente quer comer novamente aquele alimento. E ao invés da gente comer uma colher de doce de leite, a gente quer comer o pote. Ao invés da gente tomar uma bola de sorvete, a gente quer comer logo o pote de sorvete todo. Alguém já teve isso aí, esse problema? E sabe por que isso acontece? Isso acontece normalmente quando a pessoa está acima do peso ou quando ela está com obesidade. Porque o hormônio da saciedade nessa pessoa não funciona bem. E aí ela quer ter, assim como uma pessoa viciada, ela quer ter aquele prazer de usar a droga novamente. Uma pessoa com o corpo inflamado, ela come o alimento que é saboroso, que despertou o prazer, que deu a sensação de bem-estar, aí ela quer ter novamente. Só que num corpo inflamado, isso acontece de maneira mais reduzida. E aí ela quer comer mais. Até um dia a professora, uma pessoa próxima a mim, falou isso. Aí eu fui comer o doce de leite, e aí eu comi a lata toda, num dia só. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu quis mais. Eu falei, alguma coisa está errada, né? Ou é alguma carência afetiva, ou então é um corpo inflamado mesmo, porque aí a pessoa, o corpo não libera mais aquele prazer naquele momento. E aí a pessoa quer mais prazer, e aí ela come mais, e com isso ela vai inflamando mais. E isso pode ser aí porque o intestino dela também não está funcionando bem. A microbiota dela está inflamada. E a gente precisa, para melhorar esse funcionamento dessa dopamina dela aí, para liberar aí de uma forma mais organizada, a gente precisa aí tratar essa microbiota, diminuir a frutose, né? Mas não é a frutose aqui da fruta, não. Porque a fruta, ela tem frutose, mas é uma frutose saudável, que deve ser ingerida também com uma fonte de fibra, deve ser ingerida com uma oleaginosa para inibir pico de insulina. Agora, a frutose aqui é do refrigerante, é do suco de caixinha. E essa é a frutose que faz mal. Eventualmente, a gente vai fazer lá até um movimento lá na praia, a gente faz de vez em quando, né, nossas festinhas, a gente pode levar o suquinho lá de caixinha. Mas é uma eventualidade. Agora, na nossa rotina, na nossa casa, a gente deve fazer sucos naturais, porque o suco natural não tem conservante. E hoje, o que a gente vê... Oi? Só se for suco integral, de preferência em recipiente de vidro. Porque esses em recipiente de caixinha também é meio complicado, né? E aqueles que são adoçados artificialmente também não é bom. O ideal é que seja o suco de uva integral, natural. Mas aí tem que ver se é natural, tem que ver se tem, se tem adição de açúcar. O alimento que tem adição... A gente tem sempre que olhar os rótulos, né? Diz que nutricionista, ela tem essa mania dos rótulos, tem que olhar, tem que comparar, para a gente ver se realmente tem adição de açúcar ou não. O ideal é que não tenha, para que aí realmente vai ser mais saudável. O melhor é até não tomar suco junto com a refeição, porque atrapalha na digestão, na verdade, né? Isso é o melhor. E muitas pessoas hoje em dia estão fazendo uma alta ingestão, que a gente chama de alimentação junk food, alimentação lixo, porque é uma alimentação altamente calórica, mas que não tem nutriente. E isso não faz bem para a saúde. E nós temos no nosso corpo uma população aí que faz parte da nossa vida, aí os fungos, as bactérias, os vírus, eles precisam estar em equilíbrio. Mas para que eles estejam em equilíbrio, depende do que a gente vai dar para eles, da alimentação que a gente vai fazer. Essa imagem de um intestino íntegro. O intestino ele precisa estar com as suas células
bem juntinhas, bem fechadinhas. Agora, aqueles alimentos industrializados, açucarados, muito gordurosos, eles são irritativos para essa mucosa intestinal, que vai acabar havendo essa abertura. E aí o que vai acontecer? Os patógenos vão entrar, os agressores vão entrar, e vai acontecer aí uma inflamação nesse corpo. As nossas células intestinais, os nossos enterócitos, eles são trocados a cada 4 dias. Mas se a gente ficar agredindo o tempo todo, vai ser difícil a gente manter a saúde intestinal. A gente precisa, para manter essa saúde intestinal, uma ingestão adequada de fibras. As fibras solúveis, elas têm uma função no nosso corpo. Elas têm a função, em contato com a água, formam um gel e ajudam a fazer a faxina no nosso corpo. Elas formam esse gel e retiram a gordura, retiram o açúcar. Ou seja, elas também aumentam a saciedade, ou seja, a pessoa come e se sente mais saciada por mais tempo. Por isso que é importante comer a fruta colocando essa fonte de fibra, da aveia, das sementes. As fibras insolúveis, nós temos também em alguns vegetais, nós temos em algumas frutas, comendo elas com a casca, também nas leguminosas, e elas passam pelo nosso trato digestivo sem ser digeridas. Elas vão para o nosso intestino e têm a função de dar energia para as nossas bactérias. Então, elas têm essa função para poder ajudar o nosso corpo a ter esse equilíbrio de saúde. Esse é o papel da nossa microbiota. Mas se a gente comer só alimentos irritativos, só alimentos calóricos, só alimentos gordurosos, não fazer a ingestão adequada de água, não fazer a ingestão adequada de fibras, a gente não vai ter essa microbiota trabalhando a nosso favor, trabalhando para ter a nossa imunidade realmente funcionando bem. E ela tem essa função, regular a absorção dos nutrientes, produzir realmente o muco para poder dar a energia para as nossas bactérias, controlar a nossa taxa de glicose, o transporte de gordura para o fígado. E como a gente falou sobre a questão da agressão às nossas células intestinais, elas são cicatrizadas, mas se a gente ingerir os alimentos certos. Alguns chás também têm a função de fazer essa cicatrização, esse controle da nossa microbiota, que são os chás de hortelã, de boldo, de carqueja, de gengibre, porque são chás anti-inflamatórios. E como a gente falou, é importante os legumes, as verduras, as frutas, porque eles têm vitaminas e minerais. E as vitaminas e minerais, elas têm a função antioxidante, ou seja, proteger o nosso corpo contra os radicais livres. Vitamina A, vitamina E, todas têm essa função antioxidante, né? As frutas vermelhas. E nós temos também alguns alimentos que são poderosos na prevenção, da família das brásicas. A couve-flor, o repolho, a couve. Às vezes a pessoa não pode comer o brócolis. Compra a couve, que é mais barato. E elas têm fitoquímicos que vão ajudar na prevenção até do câncer. A castanha do Pará, que é rica em selênio, o azeite de oliva, de preferência o extra virgem, os peixes como o salmão, a sardinha, as oleaginosas e até o ovo. E nós temos alguns pilares que precisam ser observados na nossa rotina. Como a gente já falou, a alimentação, a hidratação, a atividade física, porque nós não fomos feitos para ficar parados.
Nós somos feitos para nos movimentar. O sono, manter uma higiene do sono, um sono adequado. O manejo também do estresse. Não tem como a gente fugir dos problemas, mas a maneira como a gente vai reagir às situações é que vai fazer a diferença. É isso. Obrigada.